Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você puder, seja membro do canal. O valor é bem pequenininho, ajuda muito a gente na geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem vídeo novo do canal. E para ser membro, o link é só clicar no botão Seja Membro aí. E no primeiro link da descrição do vídeo, camisetas Chibu de Fishing Wear, as camisetas do lifestyle da pesca para o seu dia a dia, no primeiro link aí. Tá? Muita qualidade, a gente parceiro do Grupo Reserva. Muitas estampas muito legais para vocês. A gente fez para vocês nos mais diversos estilos. Então tem frases, você tem peixes, você tem algo mais clean, você tem arte, você tem uma linha de oceano que ficou muito legal. Então a gente tem bastante coisa, com certeza você vai gostar de um ou mais modelos nossos e uma ótima opção para você como presente e para o seu pescador ou pescadoras favoritos. Pessoal, hoje a gente vai gravar, a gente falou sobre vara telescópica alguns programas atrás e a gente teve um certo número de interações falando sobre isso no Instagram, no direct para mim. Então a gente vai atender essa demanda da galera de comparar ou falar, na verdade, vantagens e desvantagens de varas seção única, ou seja, varas inteiriças, varas multipartes, ou seja, varas com duas ou mais partes, e as varas telescópicas, beleza? Então assim, o que eu vou falar aqui é um compilado atualizado do que eu já gravei outras vezes ao longo dos anos no nosso canal, tá? Então vamos lá. Cada uma, né, dessas opções de varas vão apresentar uma vantagem e algumas vantagens e algumas desvantagens em relação às outras. E isso tem que ser considerado, tá? Principalmente a vantagem vai ser sensibilidade, peso, em detrimento à facilidade de transporte, tá? Portabilidade desses equipamentos. Então assim, no meu modo de entender, na performance, no comportamento da vara, no peso e na sensibilidade, varas de seção únicas, varas inteiriças, são realmente superiores, tá? Isso a gente levando em conta uma vara com as mesmas características e mesmos materiais similares. Não adianta você comparar, por exemplo, uma vara de fibra de vidro com uma vara de fibra de carbono, ou uma vara de fibra de carbono alto com uma vara de fibra de carbono baixo, né? Então, algumas coisas precisam ser pensadas, levadas em conta na hora dessa comparação, tá? Então, as varas seção única, por lógico, né, elas terão menos peso. Por quê? Elas não têm emendas. Cada emenda que você faz, você tem minimamente um material sobreposto e um reforço. Isso por si só já vai trazer a questão de peso. A questão de performance das varas, de curvatura e tal, hoje em dia já a tecnologia já nos permite que a gente não tenha tanta perda de ação, tanta perda de sensibilidade nas varas multipartes, tá? Então, até aí, a tecnologia nos bons projetos consegue compensar essas questões, só não consegue compensar o peso. Porém, né, em contrapartida, as varas multipartes e as varas telescópicas são muito mais fáceis de transportar,
Muitas vezes uma vara multiparte ou uma telescópica você consegue levar na sua bagagem de mão, você consegue colocar dentro da sua bagagem despachada, no caso de um voo, né? Então assim, isso também deve ser levado em conta. De repente, para uma pescaria de moto, para um transporte, mesmo que no carro, com mais pessoas, para ocupar menos espaço, enfim. Então isso também, tá, pessoal, é algo a ser levado em conta. E muitas vezes é um fator extremamente importante e decisório na escolha do seu equipamento. Muitas pessoas que muitas vezes já tem um set de varas ou que já sabe a sua necessidade, optam pelas multipartes por esse motivo, tá? E hoje as multipartes estão realmente muito avançadas na questão de construção, tá? A única coisa que a gente faz realmente a ressalva é que não tem como ela ser tão leve quanto uma de seção única. Essa é a única ressalva a ser colocada, tá? Outra coisa importante também, comparação entre varas multipartes ou duas partes ou mais partes, né, com as varas telescópicas, tá? Que a gente falou recentemente, né, das varas telescópicas. As varas telescópicas atualmente elas a gente não tem tanta opção de vara telescópica com variação de ação, de cast, de libragem e principalmente nos modelos de carretilha. A gente não tem uma boa distribuição de passador nessas varas, tá? Então geralmente, como eu já expliquei no outro vídeo, uma vara de carretilha normalmente ela tem mais passadores para distribuir melhor e a tensão, né, da linha, o apoio da linha nos passadores, e isso geraria, né, numa telescópica a necessidade de você ter muito mais seções, muito mais segmentos, então cada partezinha ser um pouco mais curta. E a gente não vê, né, modelos que tenham o tamanho para bait, ou seja, 5.6, 5.8, né, para arremesso, né, de plug, etc. Ou até um tamanho, sei lá, uma 6.3, uma 6 pés, para um jig, para um jig head, para um jump jig. A gente não vê uma distribuição de passadores minimamente ok, tá? Então a gente tem uma distribuição de passadores razoavelmente pobre. E isso, para quem já está mais acostumado, impacta realmente em sensibilidade, em performance de pescaria, né, desse equipamento. Espero que algumas marcas olhem para isso, né? Eu sei que vai ter alguns pescadores de YouTube de Pokémon, né, aquele que fica comparando, não, Shibu, mas essa daqui tem 8 segmentos, então tem 8 passadores, mas daí a vara tem 2 e cacetada, pessoal, né? Uma vara que ou tem ação muito lenta, e geralmente são as duas coisas. É uma vara de 2,70 com ação média ou médio lenta, ela não vai servir para mim para o bait. De repente para uma pesca de espera, uma baita opção, para uma pesca, enfim, para outras modalidades, de repente funciona. Para o bait acaba funcionando, mesmo com os passadores, menos passadores, acaba, porque é aquilo que você tem para aquela função de portabilidade que você quer. Mas em relação, se a gente comparar varas multipartes com varas telescópicas, as opções de mercado e a qualidade de distribuição, de construção, de distribuição de passadores é muito mais rica nas multipartes do que nas telescópicas. Por exemplo, aqui a gente tem uma telescópica, uma Century Legend Cast 5.6, tamanho 5.6, tá? Olha quantos segmentos ela tem. Tem um segmento, um passador. 2 segmentos, 2 passadores. 3 segmentos, 3 passadores. E aí já chega a ponteira. Então,
Se fosse uma vara de molinete, razoavelmente tá bom. Quando a gente pensa que isso aqui é uma vara de carretilha, tá? Uma vara de carretilha. Quando a gente tiver uma angulação, a gente vai ter a linha ultrapassando o segmento da vara. E isso vai gerar um ponto de estresse nesse segmento muito crítico, podendo gerar, inclusive, uma quebra. Nessa vara, por exemplo, eu acho que seria o ideal: um passador inicial, mais um segmento e um passador aqui, então já seriam 2, 3 com o que já está aqui, um intermediário 4, esse que já está aqui 5, 6, 7, 8 passadores mais ponteira, ou que sejam 7 passadores mais ponteira. Eu acho que já daria uma boa distribuição, bem legal para uma vara. Outra coisa que a gente não tem muita variação são as ações de Blank, tá? Nas varas nas varas telescópicas, tá? E aí, quando a gente fala de ação de Blank, vão vir novamente os pescadores de Pokémon que ficam só comparando especificações fornecidas pelos fabricantes, ou seja, informações que nem sempre refletem a questão verídica. Então, às vezes você, principalmente nas varas da China, o que eu recomendo é você procure alguém que já tem esse modelo e veja qual que é a real ação, porque eles perceberam que o brasileiro gosta de ação rápida ou médio rápida. Então você vai lá nas descrições, em quase todas tá lá fast ou medium fast. Por quê? Porque é um fator que é importante para a gente que está decidindo. Só que às vezes, muitas vezes, o equipamento chega e ele tem uma ação moderada, ou moderada lenta, ou até médio rápida, e ela está falando que é rápida ou extra rápida. Então a questão por isso que eu falo sempre, só comparar. Vou até gravar sobre isso, vou anotar aqui para gravar. Pescadores de especificação. Vou gravar para vocês nos próximos dias, tá? Então, só comparar a especificação não funciona. Você tem que ter referências práticas, referências reais. E essas referências reais só vêm através de ou manuseio dela ou fonte confiável, tá? E assim, quando a gente fala de fonte confiável, é cruzar 1, 2, 3 fontes confiáveis para você ter um parâmetro. Porque às vezes as referências, às vezes não é má fé, muitas vezes pode ser má fé, né? Ou lacração do cara que está fazendo review ou que está te dando opinião. Mas muitas vezes as referências são pessoais, né? Olha, para mim ela é médio rápida, para outro já não é, porque não existe uma padronização. Aí alguém vai falar, Chico, mas tem aquele diagrama lá e tal. O diagrama ele serve como referência. A prática e a referência pessoal de cada um é diferente. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.